Bom dia, pessoal. Mais um vídeo. Iremos dar seguimento àquela explanação que fizemos anteriormente, referente ao nosso mini índice. Lembrando que esse estudo não se configura como causa de compra ou venda, serve apenas para fins educacionais. Isso aí é uma opinião pessoal, né? Uma opinião de estudo pessoal. Como fora dito anteriormente, a questão do possível fundo duplo que até então tenha se formado, né? E explanamos, né? Começamos a análise a questão desde a época da crise sanitária, do coronavírus, utilizamos essa ferramenta de fibra, que para mim eu acho muito interessante, que é de uma forma leiga eu ver onde está mais ou menos a concentração para que busque uma convergência de preço na metade do movimento. Onde seria a metade do movimento puxando de um fundo ao topo, para mim seria a região de 50%. Eu utilizo isso em todos os ativos que eu opero. Para mim, é a forma mais leiga de observar uma região de preço justo sem olhar o fundamento, olhar apenas o gráfico. Para mim, né? Não desconsiderando também a questão dos suportes e resistência através de máximas e mínimas. Suporte e resistências eu gosto de observar bastante através do volume profile. Para mim, eu acredito que seja um pouco mais claro. Então, observamos esse movimento, traçamos o volume profile, né? Até então, notamos uma região de POC, né? Point of Control, região de maior concentração de volume, uma maior zona de liquidez até então, mensurando esse frame, né? Esse segmento, né? E a partir daí podemos constatar também a questão de regiões, não só a POC, mas de picos de volume, né? Regiões de vácuo de liquidez, né? Região de pico de volume, vácuo de liquidez. Lembrando que pico de volume são as regiões onde há uma maior concentração de negociações, e região de vácuo de liquidez onde há a rejeição, a falta de interesse, né? A fraqueza do movimento. É interessante estar atento também a essas regiões, principalmente quando o preço do ativo chega num reteste a um topo anterior ou a um fundo anterior, para saber se, quando o mercado chega naquela região, se de fato está havendo uma defesa por parte da ponta contrária ou se porventura está havendo uma rejeição do preço. No caso de um topo, seria um conceito útil, o preço estaria sobrecomprado e no fundo estaria sobrevendido. No topo estaria caro demais, no fundo estaria barato demais, né? Então, falamos a questão, acredito que foi no dia 3 de janeiro, não lembro, depois eu vou deixar o link aqui do outro estudo, mas seguiremos a premissa, observando o estudo de hoje, né? Aqui agora chegou a região psicológica, teria eu, a região de 100%. Para mim agora também interessa, já identifiquei uma POC aqui, para mim agora interessa pegar esse movimento descendente até a região onde iniciou-se o processo de possível acumulação, que é o que me interessa. Note que a POC está tracionada aqui em cima, então se nesse movimento todo, pessoal, vamos lá, vamos olhar o volume delta para ver o fluxo. Ó, se nesse volume todo, né, o preço chegou à região dos 131 mil, rompeu a região de topo anterior, até então topo histórico, né? Notem os pavis deixados, né? Note onde é que está a concentração da POC, note o sentimento do mercado, sentimento comprador, e o preço não subiu, conclui-se o quê? Para quem estuda fluxo. Isso aí houve uma defesa por parte dos vendedores. Houve uma absorção por parte dos vendedores, né? E note, nessa busca, até então, de um possível rompimento, note que o preço seja a região da POC, né? E despenca. Ou seja, compradores tomam e nada, o preço não volta, respira, toma um fôlego, tenta novamente, a defesa novamente. E aqui já há mudança de sentimento, já começa a surgir uma mudança de sentimento. Sentimento de comprador até então para vendedor. Ou seja, notamos aqui o quê? Notamos aqui uma absorção do movimento. Ou seja, compradores queriam levar o preço, alçar o preço a níveis até então superiores, porém, vendedores defenderam essa região. E note como o preço volta na região do APOC, que é um respiro, para posteriormente vir a cair e buscar uma região de quê? Pico de volume, que é a região dos 50%. Ó, pico de volume. Vamos trabalhar com esses conceitos, deixar marcados aqui. Ó,
pico de volume, né? Pico de volume, vácuo de liquidez, né? Então, o preço veio, trabalhou aqui. Se eu quiser também, lembrando que, novamente nesse vídeo falo, isso aqui é um contexto de mercado, isso não é um setup, né? Isso é um contexto para você entender, né? Aquele conceitozinho para quem já estudou a questão do Wyckoff, oferta e demanda, né? As zonas de maior liquidez são boas zonas de o quê? De oferta e demanda, em que se há um trabalho mais concentrado, mais contundente nessas áreas, significa o quê? Significa que até então, naquele momento, naquela observação, há uma concordância entre compradores e vendedores naquele preço. É uma região de preço justo, ou seja, são as zonas de grande liquidez em que o preço serve de ancoragem, de imã, para que o preço venha trabalhar nela, né? E as zonas de vácuo de liquidez é as zonas onde há desinteresse, tanto por parte da oferta quanto da demanda. Aquela zona ali, até então, não há interesse nenhum em negociar nela. É interessante notar e estar atento a essas duas áreas. Lembrando que regiões de pico de volume, de grande liquidez, se não souber operar, toma stop, perde dinheiro. Porque aquela região ali é muito brigada, né? O preço tende a rabiscar bastante, tende a lateralizar. Não é interessante operar nessa região. Porém, é interessante estar atento para entrar no timing correto quando o preço perde essa região, porque geralmente, não, nem sempre, sucedendo uma região de pico de volume, sempre há uma zona de rejeição, uma zona de vácuo de liquidez. E essas zonas são bastante interessantes a operar porque o preço tende a correr. Né? Diria eu que são até mais fáceis, né? Mais fáceis não, mais simples de operar. Então, olhando aqui, posso pegar agora e vou ver através de um conceito que eu peguei do Trader Dale, que ele faz o uso do volume profile de maneira segmentada, ou seja, ele estuda os movimentos, né, as pernadas, para saber possíveis regiões onde o preço, num retorno, no caso, se o preço, o mercado aqui, o preço vem caindo, para mim, o que interessa aqui é estar atento ao quê? É estar atento que se eu estou com um viés, né, que o preço continuará caindo, eu vou procurar zonas de resistência. Zonas de resistência através de quê? Através do volume profile, para que eu esteja entrando vendido, né, para buscar um movimento maior. E nessas zonas, nessas resistências através do volume profile, onde hipotetiza-se o quê? Hipotetiza-se defesa por parte dos vendedores. Onde os vendedores irão defender a posição? Provavelmente, não é certeza, será nessas regiões, né? Então eu posso traçar aqui. E note que o quê? Que nessa região aqui, que é uma região que poderia conceituá-la como uma, até então, reacumulação ou lateralização mesmo, né? Falamos que o quê? Que possivelmente poderia ser um fundo duplo. Possivelmente um fundo duplo. Até então o preço foi, porém, testou lá, veio novamente na região do fundo duplo e voltou a buscar a região superior do caixotezinho. Isso aqui nós estamos num caixote. Estamos numa lateralização. Essa aqui não. Vou botar uma caixinha. Estamos numa lateralização. Ó, note como o preço foi lá. Note como o preço foi lá. E até então já deixou um pavio. Já deixou um pavio. Olhando pelo semanal. Já deixou um paviozinho, ou seja, uma certa rejeição. Rejeição não, desculpa. Uma certa absorção por parte dos vendedores e não deixar o ativo vir buscar níveis superiores. Lembrando que o possível cenário até então, que buscaria olhando essa floresta, seria aqui, como ele já chegou no topo do caixote, já tem 2 semanas de alta subindo, seria o quê? Seria um respiro na POC, para consequentemente vir buscar região de pico de volume, ou até mesmo então
região da POC. Lembrando que o quê? Que é bom estar atento também à questão macro, aos drivers que movem o ativo, ao fundamento. E quais seriam os fundamentos que poderíamos nos atentar no mini índice? Poderíamos nos atentar à questão da análise da relação que há de maneira global com os mercados, está atento à questão do mercado americano, né? Está atento à questão dos juros, está atento à questão dos balanços, né? Das ações, das principais ações que compõem o índice, as blue chips. Lembrando que o quê? Que é interessante também você fazer uma análise, um estudo de maneira setorial, está atento à questão do setor bancário, como os juros estão em uma crescente, consequentemente, pode haver uma maior apreciação por parte desses papéis, já que geralmente o setor bancário tem um movimento ascendente, cresce mais com um cenário assim. Está atento à questão das commodities, como as commodities estão buscando níveis superiores, quebrando até topos, teria que topos históricos, como o petróleo e as outras commodities, o minério de ferro. Por quê? Porque essas ações elas têm grande peso no nosso índice. Está atento, setor bancário, commodities em si, petróleo, né? Petrobras, Petri, e a questão do minério, a Vale. Geralmente está atento ao balanço, a ver essas commodities sempre lá no mercado global, a questão do petróleo, do Brent e do WTI, e está atento à questão do índice de minério de ferro da Bolsa de Dalian, né? E está atento também ao cenário interno, que é o quê? Que é as notícias, né? As notícias que acabam, de uma forma direta ou indireta, chacoalhando um pouco o ativo. Então, pessoal, olhando aqui no semanal, o, o interessante seria isso, não que vai ser, mas seria isso. Mas agora eu vou passar para vocês uma ideiazinha do análise segmentar que eu aprendi com um trader. Deixa eu puxar aqui para ver se baixa a POC. Ó, vê que se eu puxar aqui do topo para esse fundinho aqui, a POC está nessa região e o preço está trabalhando acima dela. Não é isso? Ó, total, onde é que está? Da floresta. Está aqui em cima, na região dos 119 mil. Então agora eu vou apresentar para vocês uma análise segmentar que pode ser feita de maneira diária, num gráfico diário, ou até então num gráfico intraday de minutos, né? De minutos. Lembrando que o Jim Dalton, o Steve Maio, eles usam o conceito de Market Profile, assemelha-se um pouco com o Volume Profile, só que são letras e tem a ver com o tempo. A questão básica da diferença é essa, que eles usam um tempo. O Volume Profile não tem um tempo, o TPO Profile tem, né? O Market Profile. Então, e eles abordam lá de maneira inteligente, dividem o mercado em janelas de 30 minutos, ou seja, a contagem do TPO Profile, que eles colocam, o padrão, né, o default, é de 30 em 30 minutos. Isso é interessante por quê? Porque você, observando isso, você atenta-se à questão das sobreposições de POCs, de regiões de áreas de valor. Porque, digamos que o mercado ele vem no movimento descendente, igual esse, né? O mercado vem no movimento descendente. E começa a ter uma absorção por parte dos compradores, começa a ter uma certa reacumulação do ativo. E se o ativo está reacumulando sempre acima das POCs, ou seja, vai deixando POCs superiores, isso significa dizer que o quê? Que o comprador ele tem interesse em comprar mais caro, ele não quer deixar o preço recuar, né? Ele não quer deixar o preço recuar, porque o preço recuando pode entrar a questão do medo e o mercado vir a derreter. Aí o que é que eles fazem? Ele aceita comprar mais caro, né? Ele vai escorando o preço, que é até um setup que usam no tape reading, que é essa questão de escora, né? E outra coisa, muita gente diz que não opera o mini índice usando o fluxo. Dá para operar mini índice usando o fluxo, mas não o fluxo que as pessoas geralmente usam, que é aquele bateu, tomou, mordeu, chupou, não sei o que, não. Não, esse não. Eu opero o fluxo, eu uso o fluxo no mini índice, porém eu uso o fluxo nas regiões. Como? E a tela cega. Para mim não importa quem está comprando e quem está vendendo. Para mim importa se está entrando fluxo ou se não está entrando fluxo. Eu deixo lá o Times on Trades, vejo a região, a partir do momento que o preço chega nela, eu me atento a isso. Eu quero saber se ali de fato entrou fluxo. Fluxo, como? Defesa, absorção por parte da ponta contrária
ou se realmente de fato está entrando uma grande agressividade. Entrou agressividade, deixa romper, pega o pullback. É simples, para mim não interessa ver se o UBS está batendo, não sei o que, não tem interesse. Quem tem interesse, quem aplica assim, parabéns, continue assim. O que importa no mercado é ser lucrativo, independente do método que use. Então, irei colocar aqui no gráfico diário, pessoal, rapidinho, está acabando já. E aqui, ó, vou colocar aqui para vocês verem, rapidinho. Temos aqui uma POC, né? Aqui o que me interessa é o quê? Aqui o que me interessa é saber regiões de possíveis resistências nesse movimento descendente aqui, não é isso? Pega aqui, ó, tem outra POC aqui em cima. Aqui eu posso puxar para ver aqui essa região, ó, a POC já está aqui, porque aqui foi uma zona do que? De uma reacumulação, como já houvera dito. Porém, eu aqui vou pegar e vou analisar de maneira mais segmentada. Vou pegar apenas, vou trazer aqui, vou desconsiderar essa parte superior, já que eu tenho a POC aqui. Para mim, o que interessa até então é esse movimento aqui, dessa POC, né? Que é a que eu tenho. Isso, que é a que eu estou pegando. Para mim, é que ela é importante. E agora eu vou utilizar da maneira segmentada. Posso utilizar conceitos de análise técnica? Posso pegar, traçar isso aqui, ó. Até então, rompeu uma linha de tendência de baixa, então, até então posso também utilizar esse conceito. Mas eu vou pegar aqui rapidinho, ó. Vou pegar esse fundinho, desculpa. Vamos rapidão. Vou pegar o volume profile. Até então, desse topo aqui que não foi ainda superado, vou tracionar até esse fundo. Note onde está a POC, né? Desconsidere esse lado aqui. Esse lado aqui não vou pegar, não. Vou pegar só com o desenrolar do tempo. O preço chegou aqui, fez esse movimento ascendente até então, ó. Note que o preço vem na POC, ó, o preço trabalhando acima da POC, né? Vou pegar e vou mensurar de um fundo até esse topinho aqui. Note que a POC está sendo tracionada em cima. Até então, nesses dias aqui, os vendedores não deixam o preço chegar a níveis superiores acima da POC. Então, eu traciono aqui. Já noto que o quê? Que o preço, ó, a região onde o preço está trabalhando. Ou seja, essa região aqui é uma área ampla de valor. As POCs estão sendo tracionadas nela, né? A última POC aqui que eu posso tracionar de maneira segmentada, pegando aqui, ó, note como nesse dia o mercado vem, vai buscar, ó, o mercado, ó, faz esse movimento ascendente, busca essa POC, vem e os compradores não deixam o mercado vir até então a POC de dias anteriores. Eles já têm esse temor de o preço vir, chegar até ela e mudar o sentimento do mercado, e o preço vir abaixo, já que a POC estava um pouco distante, estava tracionado a mais de 3.500 pontos. Então eu posso pegar aqui e já posso ver todo o movimento, já que o preço chegou lá, a região do caixote. E no preço do movimento, no topo do movimento, notamos que o quê? Notamos que a POC deste movimento aqui está nessa região. Ou seja, ela está sobreposta, está na mesma zona, mas acima dessa outra aqui, né? E o preço chegou numa região de caixote. O que esperar? Bom, de maneira salutar, até então, para validar este movimento e até então um possível movimento ascendente, seria interessante o preço vir buscar a região da área de valor para posteriormente vir buscar a região da POC, sendo que não é um movimento assim ascendente. Ele trabalha em ondas, né, com repiques, vai e volta. Todos aí que estudam análise técnica sabem. Isso é interessante também se frisar, tá atento, como eu não olhei, essa região de topinhos aqui, o preço tende a trabalhar, enroscar um pouquinho. No mais, pessoal, era essa ideia que eu tinha sobre índice. Espero que eu tenha agregado alguma coisa a vocês. Quem gostou, deixa aí o curtir. Aceito sugestões, críticas, para que todos possamos estar aqui aprendendo e evoluindo cada vez mais. Bom final de semana e bons trades a todos.